Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto que interessa a muita gente e que pode ser sim uma boa para quem está pensando em morar aqui em Portugal e que literalmente quer colocar a mão na massa. Se você chegou aqui nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou Elaine e esse daqui é o Elaine de Portugal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm me pedido lá no meu Instagram. O assunto é sobre a profissão cuidador de idoso aqui em Portugal. Bom, então como vocês já devem saber, que eu também já falei em alguns vídeos aqui, Portugal é um país de pessoas idosas. Basicamente, tem muito idoso aqui em Portugal. E sucessivamente tem muitos lares. E esses lares sempre estão precisando de cuidador de idoso. Isso daí, gente, eu já falei em outros vídeos para vocês, que sempre estão precisando de cuidador de idoso. É uma profissão fácil? É. É uma profissão fácil de se encontrar aqui em Portugal, a profissão de cuidador de idoso. Aí você me pergunta, mas Elaine, precisa ter uma certificação, precisa ter experiência, né? Eu acho que no mínimo você tem que ter alguma experiência como cuidador de idoso. Você não precisa ter uma certificação. Alguns lares pedem sim uma certificação, mas outros não. A maioria não pede. Essa aqui é a realidade. A maioria dos lares não pede uma certificação, né? Um certificado de que você é um cuidador de idoso, né? Você fez algum curso, mas muitos desses lares, gente, não pedem certificação. Por isso que é uma profissão muito fácil e por isso também que eu comentei em outros vídeos meus, a maioria dessas pessoas, principalmente os jovens, eles quando se formam aqui em Portugal, eles não ficam aqui em Portugal. Eles vão para outros países como França, Espanha, porque aqui em Portugal eles acham que não tem muita área para eles ou que o salário não é um salário, como também eu já falei em outros vídeos, o salário de Portugal, o salário mínimo de Portugal é um dos menores da Europa. Então o que eles fazem? Eles se formam e eles vão para outros países para ter um salário maior. Então sobra para quem? Para nós imigrantes. Então é uma profissão que é muito fácil de se conseguir. Mas agora eu vou falar sobre a minha experiência como cuidadora de idoso. Quando eu vim aqui para Portugal, eu já tinha uma experiência no Brasil como cuidadora de idoso. E eu também já trabalhei em hospital, né? Então eu já tinha uma certa experiência nisso. E também eu já cuidei também de parentes, de familiares, até do meu pai, né? Que ficou acamado muito tempo. E eu tinha essa experiência, não era assim uma coisa nova para mim. Então eu precisava de um trabalho, né? Porque assim que eu vim para Portugal, eu me inscrevi no CEF, né? Você precisa se inscrever no CEF para você ter um visto de residência. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então eu precisava ter um trabalho. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como cuidadora de idoso. E eu bati na porta de uma instituição, né? E logo fui aceita. Bom, então nessa primeira instituição que eu fui lá, bati na porta, entreguei o meu currículo e nem precisava entregar currículo, mas assim eu fiz, porque a gente está tão acostumado, a gente vem do ritmo, né, do Brasil para entregar o currículo, ou pela internet, ou pessoalmente. Eu fui e entreguei meu currículo. E chegando lá, obviamente, a diretora da instituição chegou para mim, não, nossa, a gente está precisando sim de pessoas para trabalhar. E eu fui então contratada. Comecei a trabalhar com recibos verdes, né? Ou seja, eu passava os recibos e no final do mês eles me pagavam, né? É um trabalhador independente, vamos dizer assim. E eu comecei a trabalhar. Nessa instituição não era bem um lar, era como se fala aqui, apoio domiciliar, né? Tinha uma equipe e essa equipe trabalhava 2 em 2 pessoas. Nós tínhamos o nosso próprio carro, né? Da empresa no caso, né? Nós trabalhávamos em 2. Então a gente ia na casa desses idosos para fazer o quê? Nós dávamos o banho de manhã cedo. A maioria desses idosos eram acamados. Eu acho que quase que 100% eram, não, 90% desses idosos eram acamados. Então o que a gente fazia? A gente ia de manhã, né? Levantava esse idoso para tomar banho
Então trocava a fralda, né? É uma coisa também, gente, que vocês vão ter que fazer. Se você não está acostumado, se você não gosta de ver, pronto, vou falar, xixi, cocô, essas coisas assim, então nem adianta, porque aqui em Portugal vocês vão ter que fazer isso. Ou seja, no apoio domiciliar ou trabalhando em algum lar. Vocês vão ter que colocar a mão na massa mesmo. Então, o que a gente fazia? A gente chegava na casa do idoso, geralmente o idoso, ele morava ou com o neto, ou com o sobrinho, ou com o filho, mas esse pessoal trabalhava durante o dia e o idoso ficava sozinho em casa, mas a família contratava, né, o apoio domiciliar, então não se preocupava. Então, o que nós fazíamos? Chegávamos lá de manhã cedo, trocávamos a fralda, dava banho ou no leito ou no chuveiro, né? Dávamos o café da manhã, arrumava ele, deixava ele bem cheirosinho. Se era acamado, a gente deixava na cama, ou se não é acamado, deixava lá na sala, né? Assistindo TV. Saíamos para ir para casa de outro idoso, porque tinha horário, tudo era assim, no horário. Então a gente ia para casa do outro idoso e fazia a mesma coisa. Na hora do almoço, nós íamos para a instituição, nós almoçávamos cedo, depois nós voltávamos na casa desse idoso para dar o almoço, para trocar a fralda, ou dar outro banho ou não, porque às vezes tinha umas situações meia, né, cavernosas, né? Às vezes o idoso estava de xixi ou de cocô, a gente trocava e colocávamos ele na cama novamente, né? E na parte da tarde, que era depois do almoço, a gente voltava de novo na casa desse idoso para ver se estava tudo ok. E à tarde deixávamos ele lá na caminha dele, que era uma cama hospitalar, né? Que era uma das exigências, né? Da instituição, que a família tivesse uma cama hospitalar para o idoso, né? Para a própria segurança do idoso. E pronto, esse era o nosso trabalho, né? Chegava lá, dava banho, trocava a fralda, dava as refeições, né? De manhã, café da manhã, almoço e o lanche à tarde. Depois íamos embora. Se você não gosta de trocar fralda, de ver coisas que não querem ver, então não precisa se candidatar a essa profissão, porque realmente você vai ter que fazer todas essas coisas. Bom, depois eu saí dessa instituição e fui para uma outra instituição melhor, né? Que era mais perto de casa, que pagava mais e que era, vamos dizer assim, um pouco mais chique, né? Que era um lar de idoso, né? Mas um lar de idoso para, vamos dizer assim, para ricos, né? Era um lar de idoso que os idosos, né? Tinham seus apartamentos e eles compravam, alugavam apartamentos. Era como se fosse um condomínio, né? Então, nesse condomínio tinha os apartamentos, mas tinha assim, é como se fosse um condomínio, um hotel, né? Porque tinha todo o serviço de enfermagem, tinha médico, tinha tudo, né? E nós éramos as auxiliares. E o meu setor era um setor de pessoas acamadas e não acamadas, né? Então, o que a gente fazia? Basicamente, eu fazia a mesma coisa. Mas nessa instituição, tinha idosos, a maioria dos idosos eram independentes. Então, a gente chegava nos apartamentos, dávamos banho e na hora do almoço, a gente pegava aquele idoso, levava para o refeitório, que era como se fosse um restaurante, e lá tinha todo o serviço de restauração, né? Tinha tudo. E depois levava de novo o idoso para os seus aposentos, né? Geralmente esse idoso morava com a esposa, né? Era uma coisa assim bem light, não era muito trabalhoso. Era bom trabalhar lá. E o setor que eu ficava era o setor de idosos mais, vamos dizer assim, dependentes da gente. Então a gente trocava fralda, não tinha muito idoso acamado, mas era idosos que tinham Alzheimer, né? Tinha algum problemas mentais, vamos dizer assim. Então a gente tinha que dar todo o apoio para aquele idoso. Então o que é que eu quero dizer com isso? Se você está afim de vir aqui para Portugal para ter, né, essa profissão, né, até você ter uma profissão melhor, até você ter seu visto de residência, até você ter seu título de residência, essa é uma profissão boa aqui em Portugal.
tem uma demanda muito grande tem uma carência, vamos dizer assim, muito grande das próprias instituições em contratar, auxiliar, porque os portugueses geralmente não gostam muito de trabalhar nesse ramo, né? Então sobra para nós que somos imigrantes. Então é uma profissão fácil de se conseguir aqui em Portugal. Eu gostei muito de trabalhar nessa profissão porque eu acho assim, você tem que gostar daquilo que você faz. Mesmo que aquilo não seja a sua profissão, mesmo que aquilo seja a sua profissão temporariamente, você tem que gostar, porque são idosos, são pessoas dóceis, claro. Tudo bem, tem idosos que são um pouco difíceis de se lidar. Como todo mundo, como toda a gente, que é difícil. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas difíceis de se lidar. E os idosos é a mesma coisa. Mas como eu era pessoa, e sou uma pessoa muito paciente, muito caridosa, você precisa gostar de conversar, porque são pessoas carentes de afeto, carentes de amor, de carinho, que muitas das vezes as famílias colocam lá nessas instituições e desaparecem. E são realmente pessoas que já trabalhou muito a vida inteira, que já lutou muito a vida inteira e tá lá nessas instituições como se fossem pessoas jogadas. Então, se você realmente quer trabalhar na profissão de cuidador de idosos, você tem que ter muito amor no teu coração. Senta, conversa com eles, que eles gostam de conversar. Conte a sua cultura, como é o Brasil. Muitos deles conhecem o Brasil. Conte como é o Brasil, faça perguntas para ele, se relaciona com ele. Não é só aquela coisa automática, sabe? De você ir lá, dar banho, trocar fralda, dar comida. Não! Crie um laço de amizade. Crie um laço de carinho, um laço de afeto com esse idoso. Porque são pessoas, gente, muito, mas muito caridosas, pessoas muito carentes que precisam muito do nosso amor, do nosso carinho, do nosso afeto. Eu particularmente gostei muito de trabalhar nessa profissão. Claro, é uma profissão puxada? Me causou alguns tipos de coisa. Tipo, fiquei com probleminha do joelho na época, fiquei com a minha coluna arrasada, porque tem dia realmente, principalmente quando você trabalha com acamado. Claro que você não vai fazer o trabalho sozinha, você trabalha em equipe, né? Então, quando eu trabalhava com acamado, tinha essas coisas, esses percalços, né? Você tem que virar o idoso para um lado, virar o idoso para o outro lado, fazer a troca da cama, né? Você tem que saber, porque existe uma técnica, mas isso, gente, não se preocupa. Com o tempo, você vai perceber, com o tempo, você vai entender como é. E assim também, na entrevista, porque você vai ter uma entrevista com, né, ou a enfermeira ou a dona da instituição, você vai ter uma entrevista e nessa entrevista eles vão te perguntar qual o seu nível de experiência, se você tem experiência, alguma experiência, se você prefere trabalhar com acamado ou com idosos mais independentes, ou então vai ter em algumas instituições que eles simplesmente vão falar assim, olha, eu vou colocar você nessa só com idosos acamados para você pegar um pouco de experiência e tal. Você, gente, vai ter que aprender tudo na marra. Agora, se você tiver boa vontade, se você tiver, sabe, com aquele espírito de realmente querer agregar isso na sua vida, agregar essa experiência na sua vida, vai com tudo. Pega essa experiência que vai servir para você para a vida toda. Trabalhar com idoso, para mim, duas coisas. Trabalhar com idoso e trabalhar com criança. Particularmente, eu gosto muito. Eu nunca tive essa experiência aqui em Portugal em trabalhar com crianças. Mas trabalhar com idoso, para mim, é muito gratificante porque eles passam muitas coisas para você. Eles passam experiência de vida. Isso daí, para mim, é uma coisa, sabe, que não se paga. Então, olha, se você quer vir para Portugal e trabalhar como cuidador de idoso, a profissão não tem nenhum segredo, a profissão não tem, sabe, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Essa é a profissão que você pode ter temporariamente aqui em Portugal. Esse é um vídeo que eu fiz que vai ser assim uma série de vídeos que eu vou fazer sobre as profissões aqui de Portugal, tá bem? O próximo vídeo que eu vou postar para vocês vai ser a profissão que eu também tenho experiência aqui em Portugal, que é a profissão de
faxineira, limpeza de casa, que vai ser um assunto para um próximo vídeo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque nesse canal tem assunto para mais de metro. Se você quiser saber sobre a vida aqui em Portugal, principalmente sobre as profissões, vai ser a Semana das Profissões que eu vou começar a postar aqui a partir de hoje, ok? Um beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.